Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. Hoje um tema muito importante, que é a doação de órgãos, lembrada aí no Setembro Verde. E para debater esse tema com a gente, nós estamos recebendo em formato virtual a doutora Ilka Boim, que é médica, professora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também é integrante da diretoria da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BTO, e editora-chefe do Jornal Brasileiro de Transplantes. Doutora Ilka, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu estou agradecendo aqui a presença e também poder estar aqui colaborando com vocês. E é bem importante para que esse Setembro Verde seja uma campanha de sucesso e que a gente torne o ano um ano verde. Muito bem, doutora. Para a gente começar esse nosso bate-papo, para quem não está acostumado ainda com o tema, para quem não conversou muito sobre isso, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da doação de órgãos. Quais são os órgãos que podem ser doados? Quais são os mais comuns, os mais difíceis? Uma explanaçãozinha inicial para a gente entender a doação de órgãos, doutora. É, Quando um doador, né, quando acontece então uma morte encefálica, então a pessoa tem uma alteração neurológica que é tão grave que não é mais compatível com a vida, então são feitos testes clínicos, depois teste de comprovação gráfica, se é conversado com a família consente na doação, então se procede à doação e ele se torna o que a gente chama um doador efetivo, porque irá doar seus órgãos depois do consentimento da família, né? Usualmente podem ser beneficiadas até 10 pessoas, e às vezes até mais, dependendo se for usado também tecidos, como pulmão, os órgãos, então, como pulmão, como coração, fígado, rim, pâncreas, intestinos, córnea, pele. Então, são coisas que a gente pode fornecer depois desse estágio terminal de vida que o paciente com alteração neurológica passou, e depois da anuência, ou seja, a família disse sim à doação de órgãos. Eu tenho um dado aqui que em 2002 foram quase 26 mil cirurgias de transplantes aqui no Brasil. As mais comuns foram córnea, com 13 mil em 98, e rim, 5.300. E também depois medula óssea. Esses são os mais comuns mesmo, doutor? Por que esses números são mais altos do que os outros? Usualmente, medula é mais simples, que é só uma aplicação, né? Você vai retirar de um osso largo, aquela parte do, vamos dizer assim, do tutano, né? Para a população poder entender, vai retirar aquela parte central do osso. Então, é mais fácil e você tem mais pessoas que querem doar, inclusive se colocam no Registro Brasileiro de Medula Óssea, que é o REDOME, para poder fazer isso. Então, ele é mais fácil. A parte de rim também é maior, porque nós temos um órgão que é duplo. Então, normalmente, se eu faço um transplante de fígado, vão sair 2 transplantes de rim, tá? Ou um coração, 2 transplantes de rim. Um pulmão, 2 transplantes de rim. E córnea, porque também é dupla, né? Vai uma córnea para uma pessoa, uma córnea para outra pessoa. E também a córnea, ela é retirada, ela pode ser retirada, inclusive, algum tempo depois da morte, né? Então, por exemplo, coração, fígado, os órgãos que sofrem bombeamento sanguíneo e que necessitam dessa alimentação pelo oxigênio do sangue, né, que o sangue carrega, eles têm que ser retirados nessa fase da morte cefálica. A córnea não, a córnea a gente retira inclusive as córneas depois que são retirados todos os órgãos, porque é um órgão que consegue ficar mais tempo sob uma fase isquêmica sem ter prejuízo. A senhora falou da morte encefálica, mas aqui no caso, por exemplo, do rim e da própria medula, se eu não estiver enganado, pessoas vivas também podem doar, né? Então como é que funciona? Quem pode ser um doador de órgãos no Brasil? No caso, a gente já falou primeiro da morte encefálica, né, que foi o que eu expliquei. Aí depois você tem também a doação intervivos, ou seja, eu posso doar uma parte do fígado, por exemplo, um adulto grande dou uma parte do fígado para um adulto pequeno ou para uma criança. Isso é regido, né, toda a parte de transplante no Brasil é regido por uma legislação própria do Sistema Nacional de Transplante que pertence ao Ministério da Saúde. Pulmão, pode ser doado ou um pulmão. No Brasil, eu acho que não teve nenhum caso de doação intervivos de pulmão, mas na Europa já teve. Pâncreas, você pode doar uma parte do pâncreas. Intestino, você pode doar uma parte do intestino. Rim, você pode doar um rim.
tá? A pele normalmente não, obviamente coração e córnea também não. Os órgãos vitais, né? Agora, a pessoa que escolhe ser doadora, ela pode falar, eu quero doar para a doutora Ilka, ou eu quero doar para o André. É possível escolher para quem eu vou fazer a doação de órgãos? Na doação intervivos, sim. Na doação intervivos, aí existe por isso que eu estou falando, tem uma legislação própria, porque assim a compatibilidade ela não é tão grande como na morte encefálica, né? Então você tem que ver algumas coisas que são compatíveis. Primeiro, o doador tem que ser uma pessoa rígida. Então você tem um irmão. Então nós temos doadores que são chamados aparentados, que aí você chega que é ascendência, tipo o avó, depois tio, tia e irmãos, e depois filhos, tá? Então quando a gente está nessa linhagem direta, eu tenho uma criança pequena que tem vamos dizer, uma atresia de via biliar, que é uma doença que a criança nasce com ela. A criança é pequenininha, tem 1 ano e meio, pesa 4, 5 quilos. E a mãe fala, não, eu quero doar, é proposto para ela, olha, existe esse tipo de transplante, existe esse tipo de transplante. Não, eu quero doar, faz os exames, ela é compatível, ela aceita, o comitê de ética do hospital tem que ficar ciente, tem que assinar e concordar, porque isso é legal, né, feito de modo legal, e existe então a doação. Quando são órgãos são pessoas que têm órgãos não aparentados, somente com medida judicial é possível fazer a doação intervivos. Entendi. Doutora, tem um dado aqui também na minha pauta, que em 2022, mais de 45% das famílias recusaram a doação, né? A equipe médica chegou lá, olha, seu parente teve uma morte encefálica, a gente tem condições de captar os órgãos dele, é possível? 45% disseram não queremos. Como explicar esse alto número, no meu ponto de vista, um alto número de negativas nessa situação, doutora? Isso varia também de região para região no Brasil. Por exemplo, o Paraná e Santa Catarina têm um índice muito menor, tem ao redor de 30. Os outros estados do Brasil, tem alguns que chegam até 60. Mas a média no Brasil é como você falou, é 46%. E é uma média que aumentou nos últimos anos 6%. Então, pode ter um pouco do reflexo das alterações emocionais que ocorreram com a pandemia. Então, são pessoas que mudaram de estado, elas perderam a sua conexão familiar, outras, então, a comoção que existe emocional numa hora dessa é muito importante. Por isso que a gente sempre fala, avise a sua família sobre a sua intenção de doar numa conversa informal. Porque quando chega esse momento, é muito duro para uma família. Por exemplo, esse filho que estava agora perto de você, ele morava longe. Na pandemia, por exemplo, ele trabalhava no Rio de Janeiro. Ele vem para cá, acontece um acidente, acontece uma doença vascular cerebral, que hoje é uma das maiores causas, né? E chega agora, olha, aconteceu isso, tem essa gravidade, sempre informado para a família, paulatinamente, né? É sempre cada notícia vai sendo dada numa hora, mas esse tempo é curto, não temos um tempo de uma semana. Normalmente é um tempo de 2 dias, que você tem que dar todas essas notícias e a família tem que trabalhar com a gravidade da notícia. É um momento de perda para cada um de nós, e a gente sabe como é. Quem já passou por uma fase de luto sabe como é duro passar por isso. Então, aquele filho que estava longe, agora ele veio, agora ele está aqui, eu não conversei com ele, eu não sei o que ele sabia. Não, eu prefiro não doar, porque eu não sei. A maioria das vezes a gente escuta isso. Eu não sei qual era a sua intenção, se ele queria ou não queria. Isso é um dado, inclusive, que o Datafolha, em 2021, fez um inquérito, né, que foi publicado, mostrando que quando você perguntava para o brasileiro, né, claro que é uma amostra populacional, que você perguntava para o brasileiro, você quer doar seus órgãos? Você tem a sua intenção de doar? 91% disseram sim. Quando você perguntava, você conversou com a sua família sobre essa intenção de doar? 40% só tinha falado com a família. Inclusive a senhora estava falando, estava imaginando aqui, esse tipo de conversa às vezes acontece informalmente com amigos. Por exemplo, eu estou conversando com a doutora Ilka aqui, eu falo, eu tenho intenção de ser doador de órgãos, eu gostaria que todos os meus órgãos fossem doados. Aí ela me pergunta, mas você já falou para a sua família? Não, nunca falei. Então acho que isso é importante, esse ponto da entrevista é importantíssimo para você que está nos assistindo e tem a intenção de salvar várias vidas com seus órgãos, se acontecer, de você ter essa chance,
converse com a família, converse com os parentes mais próximos, sempre, e sempre reforce isso, né, doutor? Acho que isso tem que ser uma conversa aberta, né? E, antigamente, eu não sei se isso acontece ainda, mas tinha lá, inclusive, no documento, sou doador de órgãos. Isso vale alguma coisa? Ou no momento da morte é a família quem vai decidir? Não, hoje não vale mais, né? Inclusive, quando foi feito isso, foi lá por volta de 94, que a gente tinha, que eles tinham fiduciário a doação presumida. Então, você colocava no documento, e o que aconteceu é que você fizesse uma conta no geral, mais de 80% das pessoas colocaram não sou doador. E, inclusive, como transplantadora, eu cheguei a fazer muito transplante em paciente que tinha na sua carteirinha não sou doador, porque a vida muda. A vida é uma estrada de duas mãos. Uma hora você está indo, outra hora você está voltando, né? Então, o que foi feito, então? Por volta, no começo dos anos 2000, a lei muda, ela sai promulgada em 2004, 2006. Então, desde esse tempo, a gente tem no Brasil a doação consentida. Então, o que você tem, mesmo que a sua carteira seja velha, seja antiga, se tiver escrito não sou doador de órgãos, ela não vale nada. Você precisa explicar para sua família que, apesar de estar escrito não sou doador, eu mudei de ideia, se vierem conversar com você, eu tenho a intenção de doar sim. Muito bem. Mudando um pouquinho agora o nosso tema aqui, mas ainda falando sobre transplantes, o Brasil tem um dos sistemas, um dos maiores sistemas do mundo, sistema público, né? Como é que funciona essa questão do transplante? Ele só é feito no sistema público, no SUS? Os particulares também podem fazer? Como é que funciona essa questão de público versus particular, doutora? Então, aí tem duas coisas importantes. Primeiro, o Brasil é o maior programa de sistema público do mundo e praticamente é o único que fornece a medicação necessária por toda a vida para se evitar a rejeição pós-transplante. Esse é um ponto inexorável. O segundo ponto, quando a gente faz o transplante para essas pessoas, usualmente 89 a 90% dos transplantes são feitos financiados totalmente pelo SUS, tá? Pelo Sistema Único de Saúde. Esses outros 10%, você tem pacientes que podem fazer particular e o número de convênios vai tender a aumentar. Apesar que o número de conveniados caiu, mas a gente acha que com o tempo o número de convênios pode ser que aumente com uma melhora da economia do país, porque a gente sabe que o número de conveniados caiu muito, então voltou a aumentar o número de transplantes realizados pelo SUS. Isso em termos do receptor, da cirurgia do receptor. Em termos da doação, toda a doação de órgãos no Brasil é custeada pelo Sistema Único de Saúde, para que não haja nenhuma diferença. Esse doador é pobre, esse doador é rico, esse doador é branco, esse doador é negro, esse doador é índio, esse doador é corintiano, esse doador é palmeirense. Não existe diferença. Ele é um doador de múltiplos órgãos, tem todas as despesas financiadas pelo Sistema Único de Saúde. Muito bem. Virando um pouquinho agora, a gente falou muito do doador. E quem está esperando um órgão? Como é que funciona a fila de espera? A senhora falou, é igualitário, não importa nenhuma diferença social. Mas como funciona essa fila, doutora? O paciente, então, ele é portador de uma doença terminal de algum órgão, né? Para ele chegar a requerer o transplante. Então, esse paciente vai, seu médico vai diagnosticar que ele tem, por exemplo, vou usar a minha área, uma insuficiência hepática, pode ser aguda, pode ser crônica. Então, a gente tem os indicadores para a realização do transplante de fígado e as doenças que encaixam e os sintomas clínicos que encaixam. Então, eu preencho todos esses dados, converso com a família aceita cuidar desse paciente, nós precisamos ter um cuidador para esse paciente, o transplante vai ser feito e eu coloco esse paciente dentro do sistema estadual de transplante, através do preenchimento de um prontuário eletrônico que se chama prontuário do receptor de tal órgão, né? Prontuário do receptor. E ele fica lá aguardando. E eu preencho quais são os critérios que eu aceito de doador para aquele paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente de 35 quilos, porque é uma senhora pequenininha, eu não posso aceitar um doador de 100 quilos para ela, porque eu vou ter uma disparidade de tamanho de órgão, tá?
eu não posso aceitar uma incompatibilidade sanguínea. Então, eu aceito o doador com tal compatibilidade sanguínea. Então, existem critérios que eu coloco para aceite do doador, exames clínicos. Então, a gente preenche mais ou menos 100 dados, de 50 a 100 dados entre doador e receptor. Então, existe uma máscara do receptor que eu aceito. Quando aparece um doador que é do mesmo tipo sanguíneo, que é compatível com o peso que eu coloquei lá atrás, então eu alimentei o sistema do receptor, tá? Como cirurgião da equipe transplantadora. Quando aparece um doador que foi alimentado o sistema do doador pelo pessoal que está lá no hospital onde o doador está, que é chamada OPO, dados pela Organização de Procura de Órgão, isso automaticamente cai no mesmo sistema, que é o Sistema Estadual de Transplante. É o que a gente chama roda a lista, e a lista vai ser encaixada entre um doador e um receptor. Aí ele liga para a equipe transplantadora e fala, por exemplo, para mim, doutora Ilka, eu tenho um doador em Bauru, né? Eu quero agradecer a população de Bauru, porque a gente tem uma quantidade boa de doadores vindo daí, assim como de receptores que também moram em Bauru. Então, tem um doador lá no Hospital de Base de Bauru. Esse doador tem tais características, a máscara, né, que esse prontuário está aqui anexada, eu olho, confiro, bate com os matches que eu quero do meu receptor, eu aceito o órgão. Para quem você está oferecendo esse órgão? Ele manda para mim escrito, para o paciente A, para o paciente B, seguindo o score da lista. Essa lista, para o caso do fígado, segue alguns critérios, que são chamados critérios do MELD, que é Model and Stage Liver Disease, ou seja, um modelo de classificação para a alocação do órgão segundo um critério de gravidade. Cada órgão tem os seus critérios. Então, mais ou menos é um quebra-cabeça e vou dar uma hipótese aqui hipotética. Se eu precisar de um órgão, hoje, fui diagnosticado, meu coração vai falhar agora, eu preciso de um coração urgente. Pode ser que eu entre nessa fila, doutora, pelo que eu entendi que a senhora falou, e consiga amanhã. Como também pode ser que eu consiga só daqui a alguns anos, porque tem que fechar exatamente esse quebra-cabeça. É mais ou menos isso, né? E quais são as chances, depois de transplantado, já para a gente caminhar para o final aqui, desse transplante ter sucesso? Não sei se existe uma estatística, é claro que nós temos vários órgãos, várias cirurgias, mas em média, qual é o sucesso dos transplantes no Brasil? No Brasil, a gente pode considerar que de 70% a 80% dos pacientes que são submetidos a algum tipo de transplante, eu vou pôr numa panela geral. Eles estão bem vivos e com boa qualidade de vida ao final de um ano, e em 10 anos, 60% deles estão muito bem. Então, para quem tinha uma sobrevida curta de menos de um ano. Mas eu quero aproveitar o gancho da pergunta que você fez, que é o seguinte: nós já tivemos aqui no nosso serviço, nós fazemos transplante de quase todos os tipos, pacientes que têm, o que você falou, ele não existe eu estou bem amanhã eu falho o coração vem falhando devagarzinho e uma hora ele descompensa, né? Então, nós já tivemos pacientes aqui, inclusive uma senhora que ela é sempre motivo de entrevista, porque ela foi colocada em lista e 17 horas depois ela recebeu um coração adequado para ela. Não foi nem 7 dias, foi 17 horas depois ela recebeu. Então, a gente sabe, por estatística, que 40% a 45% dos órgãos, no caso do coração, transplantados no Brasil, eles são transplantados em menos de 90 dias, sendo que 30% são transplantados ainda dentro de 30 dias. Por quê? Por causa da gravidade. Então, o coração tem seus critérios próprios de gravidade, né? Que é o paciente rejeitou o coração dentro de 30 dias do transplante, ou ele está numa bomba chamada ECMO, que está bombeando sangue para que esse paciente possa sobreviver, ou ele é portador de um tipo de choque chamado cardiogênico por falha do coração e precisa de muita droga vasoativa, ou seja, que façam com que o coração consiga contrair melhor. Esses pacientes não sobrevivem muito tempo. Então, quem fala assim, mas eu estou há mais tempo na lista, porque não preenche o critério de gravidade. Perfeito, doutora. Para a gente finalizar agora, se houver uma rejeição, acho que é uma pergunta interessante que fica na cabeça de todo mundo, se houver uma rejeição do transplante, aquele paciente, ele volta no fim da fila, volta no começo, como é que é esse critério? Ou como a senhora falou aí, também tem que fazer o quebra-cabeça lá? Explica para a gente um pouquinho melhor isso. O quebra-cabeça vai ser o mesmo, mas ele tem agora um critério diferente, ele tem uma rejeição. Então, dependendo do órgão, essa rejeição vai ter acontecido até 15 ou até 30 dias. Qual foi o tipo de rejeição? Que o primeiro tratamento é um tratamento clínico.
Se ele não responder esse tratamento clínico e desenvolver uma doença crônica, ele volta para a lista lá no começo, com aquele número de score que ele tem de alocação, que é o chamado MELD. Então, se ele tem um MELD alto, ele vai ser rápido, se ele tem um MELD baixo, ele vai demorar. Nós temos, aí sim, entra de novo aqueles critérios de prioridade. Então, se ele preenche aquelas prioridades, por exemplo, no caso do fígado, uma das coisas que a gente tem que é importante, que ainda gira em torno de 5%, 5, 6%, é a falência primária do enxerto. Se esse paciente não for transplantado em 48 horas, ele tem uma altíssima chance de óbito. Então, imediatamente, quando eu coloco no sistema, ele se torna uma prioridade nacional. Mas, às vezes, infelizmente, não tem um fígado compatível com peso, com a idade, com o tipo sanguíneo. Doutora, o sistema brasileiro, por ser o maior aí, eu acho que se aprimorou e pelo que tudo que a senhora contou para a gente aqui é sensacional. Então você que está nos acompanhando pela rádio ou pela TV, converse com sua família. Deixe claro, a doutora deu um exemplo aqui fantástico, que a vida muda. Às vezes você está indo, às vezes você está voltando. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, doutor? E pode acontecer amanhã. Aí não vai dar tempo de ter conversado. Então não deixe para amanhã. Fale hoje, na hora do almoço, na hora da janta, no café da manhã, quando estiver viajando. Deixe claro para pai, para mãe, para filho, irmão, para quem você puder. Eu quero que todos os meus órgãos sejam aproveitados se eu vier a faltar. Eu acho isso muito importante. Só assim nós vamos ter uma disponibilidade maior para salvar vidas dessas pessoas que estão na fila esperando. Doutora, se faltou mais alguma coisa, fique à vontade para completar, mas eu quero agradecer demais a participação da senhora aqui com a gente. Não, que eu quero agradecer a oportunidade de ter falado, em especial para a população de Bauru. Muito obrigado à doutora Ilka e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.